Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diga: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Eu não sou o Cabo Daciolo, mas é glória a Deus. Que bom estar com vocês. Deus tem essas surpresas para nós. Ontem eu ministrei lá no apóstolo Ronaldo, à noite no Fruto Fiel. Hoje de manhã ministrei lá em, como que é a cidade lá? Em Alphaville, na Deus Primeiro. E agora estou no melhor lugar do mundo. É muito bom estar com vocês, rever vocês. E que Deus nos abençoe nesta noite. Eu quero falar antes de ministrar a respeito deste livro. Quantos gostam de ler? Fala a verdade. Mesmo que você não goste de ler, é muito importante ler. Principalmente nós, como igreja, temos recomendações. E a leitura é tão importante que nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. E os primeiros textos foram escritos com o dedo de Deus numa pedra. Foram os mandamentos. E os escritos que temos é por ordem divina. E a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê. Olha que coisa interessante. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurados são aqueles que ouvem. Bem-aventurados são aqueles que guardam as profecias deste livro. Então é muito importante. O apóstolo Paulo, ele recomenda a leitura. E eu quero aqui apresentar este livro. Nós tivemos a graça de conhecermos alguns pastores da Gateway. A Gateway é uma das igrejas hoje mais influentes dos Estados Unidos. E nós estivemos em março, conhecemos dois dos pastores da Gateway. O Aldo desenvolveu um relacionamento, uma amizade, e eles vieram estar conosco por uma semana em Campo Grande, na conferência relevante. E o Philip Hunter, ele faz parte do staff e como um dos pastores da Gateway, e ele escreveu este livro. Este livro é usado como discipulado em toda aquela estrutura que é tão grande e influente nos Estados Unidos. Então é um livro que eu recomendo para você. Se você desejar, depois do final, eu trouxe ali poucos livros e você pode ser abençoado por um desses livros. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, a partir do versículo de número 17. Romanos 4, 17. Diz assim: como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. 18. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Eu quero que você preste atenção neste versículo. E não enfraqueceu na fé, e nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Curve a sua cabeça por um instante. Pai, te agradecemos e te bendizemos pelo teu cuidado. Eu te louvo, Deus, pela tua palavra que lemos, e que o Espírito de Deus venha trazendo inspiração, tocando em cada coração, e a palavra que é uma semente, ela germine e ela produza a 100 por 1. Pai, glorifica o teu nome, exalta o teu nome nesta hora. Ó Deus, a tua palavra é a espada que penetra o mais profundo do nosso ser. A tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha.
Ó Deus, eu clamo para que a tua palavra flua. Nesta tarde, início de noite, vem com o teu Espírito sobre nós. Derrama a tua glória, a tua Shekinah neste lugar. Eu me coloco à disposição do teu Espírito. Deus, traz renovo, traz fortalecimento em nosso meio, sobre as nossas vidas. Em o nome de Jesus, diga amém. Prestem atenção um pouquinho. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, Jesus fala a respeito da parábola do semeador. Certo semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho. As aves dos céus vieram e comeram a semente. Outra caiu no solo rochoso, outra caiu no solo onde havia espinhos, e uma outra parte da semente caiu numa terra boa, e frutificou a 30, a 60 e a 100. Quando Jesus fala a respeito desta parábola, e Jesus falava por parábolas para que aqueles que não faziam parte da linhagem de Israel não entendessem mesmo. Mas os próprios discípulos de Jesus, que já caminhavam com ele, não conseguiram compreender e entender a parábola. Atente para isso. Nós só podemos desfrutar de algo a partir da compreensão e do entendimento. E os discípulos de Jesus não entenderam e não compreenderam o que Jesus estava falando. Mas eles vêm no particular com Jesus e dizem: olha, nós não entendemos o que você quis dizer com esta parábola. Aí Jesus diz assim: olha, se vocês não entenderem esta, não tem como entender as demais. Esse é um princípio. Mas Jesus vai além e diz o seguinte: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Atente para isso. A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Digo, o reino de Deus tem mistérios. O reino de Deus tem mistérios. Há princípios estabelecidos por Deus. Há leis espirituais que regem. E é muito importante nós compreendermos e entendermos como as coisas acontecem. Nada é fruto do acaso. A Bíblia diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que aquilo que é visível veio do invisível. Que os mistérios de Deus sejam revelados ao nosso coração. À medida que os mistérios de Deus vão sendo revelados a você, você vai entrando em uma nova dimensão em Deus, e você vai viver a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Quantos querem viver a plenitude? Eu pergunto, aqui alguém tem algum tipo de sonho? Desejos? Você almeja alguma coisa? É interessante porque nós temos desejos pessoais, como indivíduos. Nós temos desejos como família temos projetos, temos sonhos. E também como igreja nós temos desejos e temos sonhos. Tudo que eu quero ser e viver é a essência do propósito de Deus, no que diz respeito à minha vida pessoal, à minha família e à igreja, o ministério. Nós sonhamos com a igreja de Jesus. Ele plantou sementes no nosso coração, que fala a respeito da sua igreja. O desejo do coração de Deus é que você vá bem em todas as áreas da sua vida. O nosso Deus é um Deus que faz milagres, opera milagres, mas os milagres que Deus opera e manifesta nesta terra, Ele opera e Ele age através das nossas vidas. Ouçam bem, quando Deus fez o homem, Adão e Eva, Deus fez o melhor lugar para que eles pudessem viver na terra. Esse lugar se chamava Jardim do Éden. O Jardim do Éden é um lugar de deleite, um lugar prazeroso. No Jardim do Éden não havia falta de coisa alguma. Adão e Eva, eles eram plenos, paz, alegria, provisão completa. Não havia espinhos, não havia abrolhos. Depois que o homem peca, nascem na terra os espinhos e os abrolhos. Agora, quando Deus fez os céus e a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Gênesis 1 e 2. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Olha só. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aqui é um princípio extraordinário, para que o milagre se manifeste, para que as coisas sejam reordenadas e voltem para o seu devido lugar.
Quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, era o caos que estava estabelecido. Eu pergunto, como está a sua vida? Está tudo em ordem? Está tudo no seu devido lugar? Ou se encontra assim como num caos? A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava. Essa expressão é como que incubava, chocava. Exatamente é a figura de uma galinha sobre os ovos, chocando. É o processo de incubação. Olha só, nós somos geradores de milagres. Nós somos geradores de milagres. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E por último, depois da criação de todos os seres viventes, aves, répteis, animais, os animais, as aves dos céus, os peixes do mar, toda a fauna e a flora, tudo que Deus cria, por final Deus criou o homem. Antes que Deus criasse o homem, Deus criou toda sorte de provisão. Não foi invertido. Todas as coisas estavam no seu devido lugar. Mas depois Deus disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e o homem vai governar sobre a terra. Olha só. A partir dali, da criação do homem, o governo da terra, Deus transferiu ao homem. E toda intervenção de Deus na terra vai acontecer agora a partir do homem. Ouça isso. Quando Deus estabelece algo, Ele não muda, é imutável. E Deus estabeleceu assim. Então, eu e você somos agentes para que o propósito de Deus se manifeste em toda a terra. Eu e você somos agentes para que o propósito e a glória de Deus se manifeste na igreja. Eu e você somos agentes de milagres. Diga, eu sou um agente de milagres. Nós somos agentes para o crescimento, para a frutificação e para a multiplicação. O desejo do coração de Deus é que nós cresçamos, nós nos multipliquemos e povoemos toda a terra. Eu sou um agente de milagres. Eu sou um incubador de milagres. E você é um agente de milagres e um incubador de milagres. Está sendo gerado dentro de nós. Quando eu era jovem, isso foi na semana passada, Quando eu era jovem ainda, eu li um livro de David Young Cho que marcou a minha vida. Eu sempre tenho falado a respeito disso. David Young Cho escreveu um livro aproximadamente 50 anos atrás. E ele falava a respeito da quarta dimensão. Quarta dimensão. E naqueles dias, para muita gente do nosso contexto evangélico, era um livro de nova era. O que ele escrevia estava numa dimensão acima do entendimento dos comuns. E quando eu li aquele livro, eu comecei a sonhar e a pensar em um dia estar na Coreia do Sul para estar com ele. Eu comecei a imaginar, pelos seus ensinamentos, e a pensar a respeito da oportunidade que eu teria de um dia estar lá. E o ensinamento dele foi tornando verdade dentro de mim. Eu fui incubando este sonho. E ele dizia naquele livro: olha, eu fiquei grávido de uma bicicleta. Eu estou grávido de uma escrivania e uma cadeira giratória. Era o sonho dele. Ele veio de um contexto de uma pobreza extrema. Ele começa o seu ministério, a sua igreja numa favela, num monte, debaixo de uma barraca deixada pelo exército americano. Vivia em extrema pobreza. A mensagem que ele tinha era céu e inferno. E não tinha uma outra mensagem. Ele diz que um dia ele foi a uma casa de uma família muito pobre. E ele bateu palma naquela casa e ele foi atendido pela senhora. Ele diz: olha, eu vim falar de um Deus maravilhoso para você. Olha, o nosso Deus, Ele é glorioso, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, olha, os céus, as ruas são de ouro, o mar é de cristal. A mulher falou: ô seu crente hipócrita, se esse Deus é tão bom, por que você não traz um pouquinho desse céu para a terra? Ele diz: você vai para o inferno. Ela falou: inferno? Eu já vivo no inferno. A minha vida é um inferno. Os meus filhos estão nas ruas pedindo esmola. O meu esposo está na sarjeta embriagado. E nós não temos o que comer, nós não temos com o que nos alimentar. E eu não quero ouvir você, seu pregador hipócrita. Ele voltou desesperado para
para a tenda, e ali ele dobrou seus joelhos e foi orar. Falou: Deus, eu só tenho duas mensagens: céu maravilhoso ou a mensagem do inferno. E Deus disse: vai lá e prega uma outra mensagem. Compartilhe as boas novas do Evangelho e diga para ela que o marido dela pode ser liberto do álcool. Diz para ela que os filhos dela podem estudar, e eles podem prosperar, se tornar alguém na vida. E ele voltou para trazer as boas novas daquela mulher. E aquela mulher não queria ouvi-lo, mas ele compartilhou as boas novas. E Evangelho é boas novas, é mudança completa. E ele pregou para aquela mulher, ela se converte, depois o marido se converte, os filhos se convertem, e Deus pôde prosperar aquela família. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Mas ele está ensinando a respeito da quarta dimensão. Quarta dimensão: você gerar as coisas no seu interior, saindo do campo da sua mente, do campo da sua alma. E ele dizia: eu estou grávido. E as crianças vinham, brincavam com ele, dizendo: ele está grávido, é um homem que está grávido. Mas ele estava gestando, ele estava gerando o seu milagre. Hoje você vai poder trazer para o seu interior aquilo que você almeja, aquilo que você deseja. Eu quero que você vislumbre crescimento, frutificação, multiplicação, que você possa ver Deus se manifestando e a glória dele inundando este lugar, vidas sendo salvas, alcançadas pelo poder do Espírito Santo. Diga o princípio da incubação. Diga comigo: o princípio da incubação. Vai ouvindo, vai crendo e vai obedecendo. É interessante porque lá na igreja, em Campo Grande, Comunidade Global, eu prego as mensagens por série. E tem hora que eu começo pensando assim: olha, será que as pessoas, como elas estão? E o Espírito de Deus disse a mim: enquanto elas não estiverem praticando aquilo que você está ensinando, vai falando e vai falando até que elas coloquem em prática. É muito mais do que ouvir uma bela mensagem. O desejo do nosso coração é que você ouça e você coloque em prática aquilo que você está ouvindo. É possível sim você gerar o seu milagre e o seu milagre se manifestar. Pense em alguma coisa e feche os seus olhos por um instante. Pensa em algo, pensa em algo. Pensa em algo que você almeja, que você deseja, que você tem sonhado. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer além daquilo que temos pensado e temos imaginado. Ele é grande, Ele é poderoso e Ele vai fazer na sua vida. Atente para mim. Quando o anjo Gabriel foi enviado por Deus a Maria, o anjo vem e libera uma palavra sobre ela. Preste atenção nisso. A palavra é uma semente. O que o anjo disse? Você vai conceber e você vai dar à luz. Nós nascemos fruto de uma semente chamada espermatozoide. Jesus é fruto de uma semente chamada palavra. Aquilo que estamos falando são sementes que estão sendo plantadas. E as nossas palavras, elas trazem consigo uma carga poderosa de vida ou de morte. Que a sua boca seja um manancial para liberar palavras de vida. Nada e nem ninguém vai poder impedir vocês no crescimento pessoal, familiar e ministerial. Nada e nem ninguém. Pode aplaudir ao Senhor. Que toda palavra contrária seja revogada hoje pelo poder do nome de Jesus. E toda planta que o Pai Celestial não plantou seja arrancada nesta noite. E que a sua confissão esteja alinhada com o plano e o propósito de Deus. E o plano e o propósito de Deus, eles são bons para a nossa vida. Na verdade, o que Deus pensa ao nosso respeito é mais alto, é mais elevado do que o nosso próprio pensamento. Dificilmente alguém pensa coisa ruim a seu respeito. Mas por melhor que sejam os seus pensamentos ao seu respeito, em relação à sua família, em relação à igreja, em relação à cidade, em relação à nação, o que Deus pensa ainda é muito melhor. Escute bem, escute bem. O Brasil passou por um portal e que foi gerado e gestado e sonhado, incubado
por muitos e muitos anos, e é chegada uma nova estação sobre o Brasil, uma estação de prosperidade, uma estação onde as famílias serão realinhadas e viverão os propósitos divinos, uma estação onde a influência das trevas vai ser quebrada pelo poder do nome de Jesus. Ontem eu estava dizendo, esta estação de assalto a bancos, a caixa fortes e outras coisas mais, isso está chegando ao fim. Este principado, essa potestade já fora vencido no Brasil. É uma nova estação que nós entramos, mas isso tudo foi gerado e gestado, e mesmo para algumas pessoas que já não sonhavam mais com uma nova nação e na possibilidade de vivermos a riqueza que essa nação produz, pois eu quero dizer para você, é chegado um novo tempo. Isso foi gerado, isso foi incubado, isso foi sonhado, mesmo diante de tantas palavras contrárias que recebemos sobre o Brasil, nós gestamos um novo Brasil e uma nova nação. Dê um aplauso a ele. Tudo que Maria recebeu fora a palavra, e ela se dispôs, e o Espírito de Deus veio sobre ela. O Espírito de Deus toma a palavra liberada, e começa um processo geracional no nosso interior, e esta criança, esse filho vai se manifestar, seja qual for a área da sua vida, aquilo que você almeja, aquilo que você sonha. Isso tem sido tão extraordinário. Eu fico observando e atentando para as minhas filhas. A Rebeca, outro dia, ela falou, quando ela foi casar, ela é cheia de fé. Falou, pai, eu quero comprar um apartamento assim, assim, assim. E ela veio e conversou comigo, e quando vimos, o apartamento já tinha sido comprado, mesmo antes de casar. E o apartamento não era assim um apartamento tão grande. E aí veio o primeiro netinho e disse, filho, eu quero pelo menos uns 3 ou 4 netinhos, de cada uma de vocês. Aí uns 10 netos das duas, 8, tá bom. Falou, pai, para você ter tanto netinho assim, você devia ter tido mais filhos. Eu tive 2. E outro dia ela falou, pai, o apartamento está pequeno, eu estou sonhando com olha como que é o negócio, meu irmão. E eu sonhando dentro de mim, eu falei para minha esposa, poxa, eu gostaria de voltar a morar lá no apartamento onde nós moramos por alguns anos. E eu gostaria de comprar um apartamento lá, para que a gente possa envelhecer lá, é uma coisa mais fechada, tá? Eu moro num condomínio, um lugar bom, mas o condomínio tem uma área externa que dá muito trabalho. E eu falei, eu pensando, a Maria falou, não quero morar em apartamento. E eu falei, então vamos construir uma casa para a gente, lá na chácara, no Setoc, é um lugar gostoso, maravilhoso. Ela falou, não quero uma casa no Setoc, eu quero morar em Times Square. E eu já comecei a ficar preocupado, porque quando a gente deseja alguma coisa que vem do coração, Deus faz. E vocês vão acabar vendo esse negócio. E a Rebeca disse, pai, eu tô sonhando em morar lá no Oliveira Lima, que é um prédio. E eu falei, e ela já foi atrás para ver como que era, e fomos ver, tinha alguns apartamentos para vender. E não é que deu certo? E, olha só, meu irmão, hoje está assim, se você passar e pensar em desejar, Deus já está fazendo. Está facinho. O que você tem almejado, sonhado? Você tem sonhado com casamento? Moças, rapazes, sonhem. Depois você já ficou velha, já passou, já é titia. É mentira do diabo, viu? Eu vi só 2 amém, não. Mas não tem tanto homem assim. Deus constrói, Deus cria. Nós fomos para Israel, passamos pelo Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, fomos com algumas irmãzinhas de idade já um pouquinho avançada, e era uma patota meio assim, grande, de irmãs que eram maduras, mulheres que se formaram, profissionais competentes, formadas com salário, com carro, muitas delas com apartamento. E para encontrar um homem nesse perfil, fala a verdade, não é verdade? Imagina, você se forma, você compra seu carro, você compra seu apartamento, e você está sonhando com o príncipe, e o príncipe não, e o príncipe? O cara está lá no colo da mamãe, chupando uma madeira ainda, com 30 anos de idade. Eu vivendo na estação do canguru, né? Não sai do ventre. E aí nós oramos. E lá nós oramos, e a oração nossa foi, Deus, manda rapazes maduros, formados, para que eles se casem com essas princesas formadas, mulheres empoderadas,
Não é brincadeira não. Não é que Deus mandou? Impressionante. Todas aquelas que foram, casaram. E os maridões, olha, são extraordinários. Homens bem formados, advogados e outras coisas mais, empresários. Deus é assim. Olha só, está aqui dentro de você. A gente vive num mundo tão agitado que a gente não para pensar nessas coisas. Você é um incubador. Olha só, a palavra é a semente que está sendo liberada. O Espírito de Deus está pairando sobre você. Isso está sendo gestado em você. E algumas pessoas em 9 meses vai nascer a criança. E outras pessoas ainda este ano, o seu milagre vai se manifestar. Ainda este ano. Outro dia eu estava conversando com um pastor, ele tem 40 anos de ministério e nunca tinha comprado um carro zero. 40 e poucos anos de ministério e ainda não tem a casa própria. Eu disse, sonha com a sua casa. Eu vou sonhar com você. Mas nunca ensinaram ele a sonhar com isso. Porque ensinaram ele a olhar para a renda dele, para o olerite dele. Tire os olhos do seu olerite, tire os olhos da sua renda, coloque os seus olhos no Senhor. Ele tem uma casa para você. Se você precisa de um carro, Ele tem um carro para você. Aquilo que você precisa, na verdade, Deus tem além. Além. Deus tem umas férias aprazíveis para você. Se eu disser para você, você vai passar as suas férias lá em Paris, você já vai pensar no quê? Você não vai pensar em Paris, você vai pensar no saldo que está no seu banco. Não é verdade? Esse é o demônio, Satanás, que leva você para lá. Queridos, mulher é coisa extraordinária. Porque a mulher põe o cara para correr. Verdade. Ame a sua esposa, viu? Pensa nas suas férias. Onde você quer tirar as suas férias? Olha só que coisa extraordinária, queridos. Um dia a Rebeca, estudando nos Estados Unidos, ela estava com vontade de comer maçã e abóbora. Olha, comer maçã e abóbora, coisa comum. Abóbora é mais complicado. E ela foi fazer uma visita na casa de uns pastores, e a pastora disse para ela assim: Rebeca, eu estou até constrangida. Eu não tenho nada para oferecer para você, mas eu quero te dar uma abóbora e uma maçã. Imagina um negócio desse. Quando a Rebeca foi casar, ela falou: pai, ela e o Aldo, nós queremos passar a lua de mel nas Maldivas. Eu falei: Maldivas? Onde é Maldivas? É aqui lá da Argentina? Maldivas, você sabe o que é Maldivas? Sabe o que é Maldivas? Se não sabe o que é Maldivas, vai lá no Google, você vai ver, eu não vou falar. Quando eles casaram, eles foram para Ilhas Maldivas e não ficaram devendo nada para ninguém. Porque isso foi gerado dentro deles. O que temos gerado? As nossas frustrações tomam conta da nossa alma, toma conta das nossas mentes, e as nossas confissões estão alinhadas com as nossas frustrações e as nossas decepções. Há um sonho poderoso, grandioso da parte de Deus para todos nós. Que possamos sonhar os sonhos de Deus. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face. Era o caos. E disse Deus: haja luz. Todas as coisas foram colocadas no seu lugar. O princípio da incubação. Agora o segundo princípio. Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Hoje o André disse assim, o apóstolo André falou: vai bebendo água, vai bebendo água. Vocês perceberam que a minha garganta está assim, né? Mas estão me entendendo bem, não estão? Gênesis capítulo 15. Vamos lá para esse texto. Olha que coisa mais linda. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Oh. Tem algum crente aqui? A palavra de Deus é mais linda do que Gisele Bündchen passando aquela passarela de 100 metros na Copa do Mundo, nas Olimpíadas. Olimpíadas, né? A Bíblia é maravilhosa. Você vai se apaixonar pela palavra. A palavra é criativa. Ela é inspirativa.
ela dá vida. Agora vamos aqui para Gênesis 15, eu quero falar sobre um outro princípio para gerar milagres, que é o princípio da visualização. Diga visualização. A Bíblia diz: como imagina a sua alma, assim você é. Você já amanheceu assim, bem cedo assim, e você acordou e você foi no espelho, e você olhou assim e disse: você está horrorosa hoje. Quem já fez isso? Né? Você não está horrorosa. Você é linda e maravilhosa. Acredita, meu irmão. E você homem também, viu, feioso? Você é lindo e maravilhoso. Que tal você amanhã de manhã, quando você acordar, depois que escovar os dentes, passar um perfume, lógico, dar uma arrumadinha no cabelo e falar: lindão! Opa! Já muda o dia. Muda ou não muda? Agora a gente vai para frente do espelho e fala: mas você está feio, hein, cara? O que aconteceu com você? Passou um caminhão em cima de você? E você já começa a se amaldiçoar cedo. Lógico que você não precisa ser também narcisista, né? Tem um narcisismo dentro de você. Eu vou casar comigo mesmo. Ai, Jeová. Observe aqui, Gênesis capítulo 15. Isso é extraordinário. Olha só, depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão vai ser muito grande. O que Abrão ele tinha da parte de Deus? Uma promessa. Qual era a promessa? Que ele se tornaria pai de nações. Mas o tempo passou, os anos se passaram, e a promessa não se cumpria. E Deus percebeu que Abraão já estava um pouco angustiado, e Deus se revelou a ele, se manifestou a ele numa visão, dizendo: não temas, o teu galardão, a tua recompensa vai ser grande. Abraão voltou-se para Deus e disse: o meu galardão vai ser grande? A mim não me tens dado filhos, de modo que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Olha a confissão dele, estava perdido na confissão, perdido nas suas emoções, nos seus sentimentos. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus não desiste da gente, mesmo nas nossas fragilidades, debilidades. Deus vem para que sejamos alinhados com a palavra dele. E hoje Deus me trouxe aqui para alinhar você no seu pensamento quanto ao plano e propósito de Deus para a sua vida, quanto ao plano e propósito de Deus para a sua família, quanto ao plano e propósito de Deus para esta igreja. Deus está falando com você. Ou você quer que eu desça daqui e coloque a mão na sua cabeça: meu servo, minha serva? Deus, não, vai recebendo a palavra. Está ouvindo? Deus chegou para ele e disse: não temas, o teu galardão vai ser grande, a tua recompensa vai ser grande. E Abraão: como assim? A mim não me tens dado filhos, de modo que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Sabe o que Deus disse para ele? Esse não vai ser o teu herdeiro. Não é alguém que nasceu na sua casa. O teu herdeiro é aquele que vai sair das tuas entranhas, deste processo de gestação, vai sair de dentro de você. O teu milagre já está dentro de você, e ele vai se manifestar. Agora olha o que Deus faz com ele. Vamos para o versículo 5. Versículo 5. Então o levou para onde? Para fora. Então o levou para, preste atenção no texto. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. Então o levou para fora. Diga: então o levou para fora. A Bíblia não diz que Abraão estava numa tenda. Aqui não está relacionado a um ambiente. Aqui Deus o levou para uma outra dimensão. Não era uma viagem astral, mas ele saiu da dimensão da carne, ele saiu da dimensão da alma, ele entrou na dimensão do espírito. É onde Deus se revela, é onde as coisas acontecem. Nós muitas vezes já nascemos de novo, temos todas as possibilidades de nos movermos nesta dimensão, mas nós nos movemos na dimensão da carne, nós nos movemos na dimensão da nossa alma, nós nos movemos por aquilo que ouvimos, e somos tocados nos nossos sentimentos, e muitas vezes somos aterrorizados na nossa alma, tomados por medo. Então o levou para fora.
E Deus disse a ele: conta as estrelas. Eu pergunto para você, durante o dia, você vê estrelas? Não? Se vê estrela durante a noite, não se vê estrelas durante o dia. E se eu disser para você que quando Deus falou com Abraão não era noite, era dia, você vai acreditar em mim? Metade acredita. Pois eu quero dizer para você que quando Deus o levou para fora e diz: levanta os teus olhos e olha para o céu e conta as estrelas, era dia, não era noite. Ninguém vê com os olhos naturais as estrelas durante o dia, mas Abraão, ele foi transportado para esta dimensão espiritual. É aqui onde nós precisamos chegar, porque a maioria de nós como igreja nos movemos na dimensão da nossa alma, tomados pelos nossos sentimentos e argumentos humanos. Quando nós recebemos uma notícia boa, uau! Quando recebemos uma notícia ruim, a gente se abate. Mas quem anda no espírito, tanto faz notícia boa, notícia ruim, ele vai se mover no espírito. Quem se move no espírito, mesmo não recebendo um elogio, ele vai viver bem. Quando ele recebe uma crítica, a crítica não alcança o seu coração, ele está acima. Agora observe aqui o versículo 12: ao pôr do sol, diga ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão. Então era dia, ao pôr do sol, e vieram um grande pavor e densas trevas. No versículo 17: posto o sol, houve densas trevas. Diga, posto o sol, houve densas trevas. Houve densas trevas. Deus quer levar você para essa dimensão. Sair da dimensão da carne e da alma. Somos almáticos. Ora vivemos como que numa gangorra emocional. Ora estamos bem, ora estamos mal. Ora acreditamos, ora temos dúvidas. Deus quer transportar você. Isso não é viagem astral, é um princípio espiritual. Visualização. Eu vi e li também o testemunho de César Castelhanos. E César Castelhanos, ele escreve, ele era pastor de uma igreja e ele estava frustrado com o ministério, muitos anos de ministério, mas muitos anos, e a igreja não se desenvolvia, a igreja não crescia, eram sempre as mesmas pessoas, e ele, desistido do ministério, ele se refugia numa praia, decidido abrir mão do ministério. E ali frustrado, ele está sentado na praia, contemplando a areia do mar, e o Espírito de Deus começou a ministrar a ele, e o Senhor disse a ele: sonha e ganharás o mundo. Sonha e ganharás o mundo. Ele começou a ver uma multidão sendo levantada a partir daquela areia. Ele começou a ver milhares e milhares de pessoas se rendendo, se convertendo. Ele começou a vislumbrar, a contemplar as pessoas chegando para a igreja de todos os lados da cidade. Milhares e milhares e milhares de pessoas. E conforme ele imaginava e ele pensava, Deus foi construindo, Deus foi fazendo, e ele se tornou o pastor de uma das maiores igrejas do mundo. Está me ouvindo? Deus planta sementes de sonhos no nosso coração, para que possamos incubar estes sonhos, fazer contemplação desses sonhos, até que eles se tornem realidade. Ouça, José tinha 17 anos, quando ele teve um sonho. E qual o sonho que José teve? Ele sonhou que ele estava no campo com seus irmãos, ele tinha 11 irmãos, e ali no campo com seus irmãos, de repente, os feixes dos irmãos vinham e se curvavam, 11 feixes se curvavam diante dele. Ele vai e compartilha com os irmãos: olha, ele disse, eu tive um sonho maravilhoso, extraordinário. Eu sonhei que nós estávamos no campo, nós os 12, e 11 feixes vinham e se curvavam diante do meu feixe. Os irmãos falaram: como que é essa história? Ô pirralho, o que você está pensando? Na cultura hebraica, jamais o menor reinaria sobre o maior. Jamais o maior se curvaria diante do menor. Você está dizendo que nós vamos nos curvar diante de você e ficar indignados e odiar o seu irmão?
Passou um tempinho, o irmão disse: ei, tive outro sonho. Teve outro sonho. O que você sonhou? Eu sonhei que 11 estrelas se curvavam diante de mim. Mas não parou aí o sonho. E neste sonho, o sol e a lua também se curvavam diante de mim. E aí envolvia pai e mãe. Aí pirou o menino. Os irmãos o odiaram mais e tramaram a morte dele. O lançaram numa cisterna e disse: olha, lá vem o sonhador. Eles estavam no campo e o pai o envia para que ele fosse ter com os irmãos. E quando José vem na direção dos irmãos, os irmãos disseram: olha lá o sonhador. Vamos matá-lo e vamos ver o que acontece com o sonho dele. Mas eu quero dizer, quando Deus tem um sonho na direção de alguém, ninguém vai poder tocar, tirar a vida, até que o sonho se cumpra, se torne realidade. Há sonhos do coração de Deus para a sua vida. Há sonhos do coração de Deus, apóstolo André, para a sua vida, para a apóstola, para os seus filhos, para a sua descendência. E estes sonhos se tornarão realidade. José foi odiado pelos irmãos, colocado numa cisterna. Foi vendido para uma caravana. E ele foi parar na casa de Potifar, um oficial de Faraó. E ali ele foi ser escravo. Mas em pouco tempo ali como escravo, ele se torna senhor da casa de Faraó, porque a mão de Deus era sobre ele. Ele foi acusado falsamente, e ele foi parar no cárcere, na cadeia, acusado falsamente. Mas no cárcere a Bíblia diz que ele era um homem próspero, porque o Senhor estava com ele. Preste atenção, Deus é extraordinário. Quando você lê a Torá era escrita daqui para cá. Não é daqui para cá. Nós escrevemos da esquerda para a direita. Lá é da direita para a esquerda. O nosso final já está escrito. É que a gente não sabe, não vê. Por que a gente não sabe e não vê? A gente vive essas fobias, esses medos, essas incertezas. Imagina o adolescente entrando na juventude, tomado de ansiedade, porque tudo que ele quer é casar. E ele fica ansioso, ele fica preocupado. Isso vai acrescentar alguma coisa? Não vai acrescentar nada. E tudo já está preparado pelo Pai. Um projeto de vida extraordinária. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Tudo que eu queria era ser empresário. E Deus falou: tem algo maior para você, mais glorioso para você. Eu tenho um ministério para você. Renuncie à sua empresa. Loucura. Mas os sonhos dele são maiores do que os nossos próprios sonhos. E os sonhos de Deus se cumprem nas nossas vidas. Você na sua chamada empresarial, porque a nossa chamada é para influenciarmos em todas as áreas da sociedade. Deus vai te fazer prosperar de uma forma abundante no seu trabalho, no seu negócio. Se veja assim, contemple assim, a sua empresa expandindo. E o decreto que temos agora é até os confins da terra. Esta semana eu fui orar numa empresa de um discípulo. E a empresa deles já se tornou multinacional. Eles apostam, é impressionante como Deus tem nos abençoado. Nós temos exportado para vários países. Na semana passada eu estive na Bolívia, em Santa Cruz, estabelecendo parcerias. E os nossos produtos estão já em várias partes do mundo. E em Campo Grande eles estavam abrindo a 3ª loja. E eu tenho liberado um decreto, assim como a igreja, a comunidade global, vai além de Campo Grande. Os nossos empresários também irão na sua influência para as nações da terra. Pense nisso. Não limite Deus. E quando Deus plantou esse sonho, e aquilo estava dentro de José. O ódio dos seus irmãos não foi suficiente para tirar o sonho. A cisterna não foi capaz de arrancar o sonho. A acusação falsa também não. O cárcere também não. E lá na frente, ele se torna o 2º homem na hierarquia de governo de todo o Egito. Era como se hoje alguém assumisse a vice-presidência dos Estados Unidos. E veio um tempo de fome em toda a terra. E Faraó teve 2 sonhos. Ele interpreta os sonhos. E ele vai ser estabelecido então como governador, para administrar esse projeto de acumular alimentos, para depois ser vendido. E eles vão comprar tudo que as pessoas possuíam, vendendo alimento. E mais à frente, vem os seus irmãos,
E mais à frente, vem os seus pais. E eles vêm e se curvam diante dele. O sonho se torna realidade. Preste atenção. A tua esperança no Senhor, ela não será frustrada. A nossa esperança no nosso Deus jamais será frustrada. O profeta Isaías diz: aqueles que esperam no Senhor. Esse esperar no Senhor não é como você vai para uma fila de banco e está esperando alguma coisa. Esse é o verbo esperançar, que aqueles que têm esperança no Senhor caminharão, porque quem espera, espera sentado, mas quem tem esperança, espera se movimentando. Mesmo que as coisas não estejam fáceis, você se movimenta. Mesmo que você não esteja sentindo o desejo de pregar, você prega. Mesmo o teu corpo dizendo não, você diz sim, porque você tem esperança. Os que esperam, os que se movem, caminharão e não se cansarão. Corre família, se for uma viagem, seja o que for, se veja. Contemple isso, veja isso. Na igreja, no ministério, o que você almeja, o que você deseja, na sua liderança de célula, o que você almeja, o que você deseja, vai gerando tudo isso no espírito, e isso vai se tornando realidade. Pare por um tempo, aquiete a sua alma. Estamos tão agitados que não temos tempo para pensar ou imaginar ou nos transportarmos para esta dimensão onde a glória de Deus se manifesta de uma forma poderosa. Diga obrigado, Senhor, por estes sonhos. Isso está dentro de você. Isso vai tomando forma e vai se manifestar. Vai se manifestar. Terceiro princípio, o princípio da confissão. No capítulo 17, Deus aparece a Abraão novamente. E algumas coisas extraordinárias vão acontecer. Capítulo 17 de Gênesis. Deus vem a ele novamente para confirmar a ele a promessa e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou El Shaddai, o Deus capaz de cumprir, fazer, realizar aquilo que eu prometo. Queridos, prestem atenção, não existe absolutamente nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. O que tem difícil para Deus? Curar uma dor de cabeça, uma dor da coluna, ou curar um câncer, o que for, é a mesma coisa. Ele é Deus. Deus disse a Abraão: Abraão, eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Passe um pouquinho para frente. Olha só: e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. É Deus confirmando a promessa. Olha a promessa de Deus: eu vou multiplicar vocês grandissimamente. Deus vai expandir a influência da IEM neste território, na nação brasileira e nas nações da terra. Creia, meu irmão. Isso está sendo gerado, formatado dentro de você. Agora vem a confissão. Vamos para frente um pouquinho. Mais à frente. Quanto a mim, eis que a minha aliança é contigo, e serás pai de muitas nações. Versículo 5. Aqui está uma chave. Aqui tem uma chave. E você já sabe, só vou trazer a memória. E não se chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Atente para isso. Aqui fala de mudança de confissão. O texto que eu li em Romanos 4,17 diz que Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Deus chama o quê? A existência as coisas que não são como se já fossem. Então você não será, você já é. Você não será, você já é. Deus disse: você a partir de agora não vai se chamar mais Abrão, que é o pai exaltado, chegou no limite,
Você a partir de agora vai se chamar Abraão. Abraão. Minha voz está sarada. Todas as vezes que eu beber água, eu vou lembrar do apóstolo André. Bebe água. Não, filho, obrigado. Aqui existe uma chave. Abraão quer dizer pai de multidões. Mas ele não tinha nem filhos. E ele já tinha 99 anos de idade. E Deus chama a existência dizendo: olha, você já é, você não será. Muda a confissão. Quando Deus quer formatar algo em nós, Ele muda a nossa confissão e formata em nós uma personalidade. Por isso que Deus, na Bíblia nós encontramos a mudança de vários nomes. O nome de Jacó, usurpador, trapaceiro, vocês passaram pelo encontro, vocês viram a respeito disso. Quando ele vai para o vale de Jaboque, ali ele luta com Deus e ele recebe uma nova identidade, uma nova confissão. A partir de agora você já não é mais Jacó, a partir de agora você é Israel. Quando nós olhamos a mudança do nome de Simão para Pedro, Jesus muda o nome de Simão para formatar nele uma nova identidade. Simão quer dizer alguém instável, inconstante. Essa era a personalidade dele, era o caráter dele. Mas Jesus disse: a partir de agora você deixa essa identidade, e o teu nome a partir de agora é Pedro, pedra. Olha que coisa extraordinária. Deus está mudando a sua identidade, e Deus está colocando na sua boca um novo tipo de confissão, chamando à existência as coisas que não são como se já fossem. Eu quero destacar um texto que está em Joel capítulo 2. Esse texto, eu gosto muito desse texto. Esse texto Deus falou comigo já há muitos anos a respeito deste texto. Nós já estamos indo para o fechamento. Olha esse texto, Joel, projeta lá para mim. Tem aí? Tem aí, eu passei na... Está vendo aí ou não? Deixa eu achar o texto. Colocou? 3:10. Lê esse texto para mim. Lê mais uma vez. Olha só, forjai espadas das vossas enxadas, lanças das vossas foices ou das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Pense nesta palavra forjar ou forjai. Eu quero que mostre aqui o que é uma forja. Eu tenho aqui a imagem de uma forja, e para que você veja, isso aqui à esquerda é uma forja. E aqui temos uma bigorna e uma marreta. Você coloca um ferro no fogo, que é a forja. Quando ele está aquecido e vermelho, o ferreiro traz para a bigorna e ele molda a ferramenta e o instrumento que ele quer. Ele transforma algo em uma outra coisa que ele deseja. Mas é com fogo. O processo de mudança da nossa confissão acontece da mesma forma, porque a tendência nossa é fazermos uma confissão negativa. Eu me lembro quando iniciamos o ministério, algumas pessoas diziam a igrejinha. Eu dizia para elas: isso não é uma igrejinha, aqui é a igreja. E elas achavam até que eu estava um pouco irritado, mas não era. Para que aquela confissão desse forma àquilo que nós chegaríamos a ser. Mas mesmo antes de ser, nós já dizíamos que nós éramos. Forjai espadas das vossas relhas. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Não permita que saia da sua boca nenhum tipo de palavras que comprometa o céu sobre a sua cabeça, sobre a sua família e principalmente sobre a nação brasileira. Algumas pessoas estão declarando: serão necessários muitos anos para que as coisas mudem. Por que serão necessários muitos anos? Deus pode mudar as coisas num dia. Se a Bíblia diz que, o texto diz assim: pode uma nação nascer num dia? Antes que estivesse com dores de parto, deu à luz.
Então Deus pode mudar numa geração. Numa geração. Singapura, o processo da pobreza para a riqueza aconteceu em uma geração. Do analfabetismo, que era como o Brasil e outros países, chegou a quase 0 a 0. Por que não mudamos a nossa confissão? A gente está colocando carga, onde a nação vai ficando aprisionada. A nossa declaração é chegado um novo tempo para o Brasil. Essa deve ser a nossa declaração. Vamos ver o que vai acontecer. Preste atenção. Se você fizer essa confissão, você vai viver nesse país que você está confessando. Mas eu vou viver no país que eu estou confessando. Então muda a sua confissão, para que a gente possa morar no mesmo país, na mesma dimensão. Você pode dar um aplauso a ele? Forjai espadas das relhas dos vossos arados. Enxadas, arados, são instrumentos de escravo. O escravo, ele não sonha. O escravo, na verdade, ele não é dono nem de si. A confissão de um escravo é de impossibilidade. Não posso, não consigo, não tenho, não sei. Mas a Bíblia diz: tudo é possível àquele que crê. E nós somos desta linha de confissão. A carga de vida ou de morte está na sua boca, está nos seus lábios. Agora, para encerrar, retenha firme a confissão da sua esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. A Bíblia diz que Abraão, ele creu contra a esperança. Sabe por quê? Porque se ele olhasse para o natural, é impossível um homem com 100 anos de idade. E ele disse que ele não atentou nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Todos os diagnósticos que tinha era de impossibilidade, mas ele decidiu não atentar para isto. Ele atentou para a promessa. Coloque a promessa. Mas pastor, mas eu sou racional, eu sou lógico. Isso é imbecilidade. Não, é a confissão da palavra. O seu casamento é o casamento mais maravilhoso da face da terra. Aposto que você não convive com meu esposo, com a minha esposa. Muda a sua confissão. Eu recebi uma senhora alguns meses na igreja. Ela disse: apóstolo, não dá mais. Não dá mais, é terrível, não suporto mais. E eu procurei um advogado. O advogado me aconselhou. O marido tinha vários imóveis, mas ela não tinha direito a imóvel algum, por causa a forma de casamento não permitia que ela tivesse direito. O advogado disse a ela: vai, invade um apartamento dele que está à venda, e ele não vai poder tirar você de lá. E ela veio com essas ideias. Eu falei: absolutamente não. Você vai se humilhar, você vai se render, e você vai servir, e Deus vai te dar graça. Ela falou: pastor, só a graça, mas eu vou obedecer o que o Senhor está me dizendo. Eu vou mortificar a minha alma, negar a mim mesmo. E na semana passada eu recebi, isso tem alguns meses, o filho dela não queria nem vê-la mais. Ela ficou como uma pessoa estranha dentro de casa. Os filhos não conversavam com ela, e tampouco o marido. Ela se tornou como um objeto dentro da casa. Mas ela disse: apóstolo, eu vou ouvir o Senhor. Eu vou ouvir o Senhor e vou fazer exatamente assim. E a semana passada diz: apóstolo, Deus restaurou o meu casamento. O meu filho me abraça, o meu filho diz que me ama. Olha que coisa extraordinária. Então não tem nada difícil para Deus. Retenha firme a confissão da sua esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Mesmo no momento de maior pressão do inferno, não abra sua boca para dizer algo que comprometa o céu sobre a sua cabeça. E a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. E conforme a sua declaração, assim será. Dê um aplauso a ele. Equipe de louvor, vem para o altar. Preste atenção. O princípio para gerar milagres passa pela incubação. Traga para o seu interior. Entre nessa dimensão de contemplação, de visualização. Quantos aqui tem smartphone? Ou um telefone? Quem tem? Até bebê que mama já tem nesse trem, né?
Está lá mamando. Isso aqui muitas vezes traz muita perturbação. Interessante que a gente não tinha esse negócio e vivia até bem. Outro dia era um feriado, eu falei, vou pescar. E eu fui pescar. E na sexta-feira agora, dia 2, finados. E eu coloquei o celular dentro de uma caixinha e ficou no barco. Quando eu peguei o celular, porque até lá pescando você está com o bicho ligando para ver como que está, né? Ver se está dando sinal lá no rio. Pode estar no lugar mais distante do mundo. Tem que dar sinal. Se não der sinal, você fica perturbado. E aí, quando eu olhei o celular, meu irmão, ele estava assim, um negocinho, um termômetro, estava no máximo vermelho. E aí tinha uma recomendaçãozinha. E eu olhei para aquilo, ele olhou para mim, eu falei, o que eu vou fazer para salvar o meu celular? E o rio era fundo, eu coloquei assim na água. Fez assim. Quando eu olhei para o celular, não tinha mais imagem nenhuma. Eu falei, e agora? Começou a dar crise de abstinência, comecei a tremer assim. E passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, 13 horas, 4... Meu irmão, eu voltei para casa com o bicho apagado. Cheguei desesperado, tremendo. Falei, Marisa, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Ele falou, não, vou pegar o seu chip e colocar no outro celular, reserva. E quando ela pegou o celular, fez assim, tchum, tchum, trem funcionando. Deus queria me deixar 12 horas, sei lá quantas horas, sem esse negócio aqui, para eu ficar livre um pouquinho. Mas, meu irmão, naquela noite eu não dormi direito. Eu sou pastor. E eu tenho meu tempo de oração, de estudo da palavra. E é interessante, eu não consigo descer do meu quarto para o meu escritório sem esse trem aqui. Ele vem e fica assim do lado. Se eu estou lendo a Bíblia, ele está assim, olhando para mim. Eu estou lendo a Bíblia, ele vem, tique, tique. Meu irmão, é uma loucura. Só acontece comigo, com vocês não acontece isso, né? Tem gente que acorda de madrugada para ver se entrou mensagem, meu irmão. E 3 horas da manhã, dá uma acordadinha com sono, ainda vai lá e vê se tá... Meu irmão, isso é loucura. É o nível que nós chegamos. E deixamos de sonhar, de entrar nesta dimensão. Pare um pouquinho, 2 minutos por dia, e visualize e contemple as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Você que sonha em casar, contemple o seu noivo, a sua noiva. Como você quer o seu casamento, como você quer, assim será. Assim será, vai ser do jeitinho que você sonhar. Aí o diabo diz, não, mas não vai ser, porque você, não estou falando de condições. Para de olhar para a condição, olhe para a palavra. Sonhe com a sua casa própria, sonhe. Sonha e ganharás o mundo. Você pode dar um aplauso a ele?